Bem, amigos do FIFA, vamos trocar mais uma ideia sobre os jogos da Copa. Cara, nesse quarto dia de Copa do Mundo teve jogo pra caramba. Foi um dos dias que a gente teve jogo e vai ter outros dias mais que teremos muitos jogos, como hoje. Vamos lá. Eu vou começar com Austrália e Turquia, que eu não dava nada, mas foi um jogo até que animado, foi um jogo interessante. A Austrália mostrou ter um ataque muito rápido. Tem um atacante deles, que eu vou até puxar aqui na minha colinha, que é o Conor Metcalf. Cara, e também tem o Nestori Irankunda. São atacantes muito rápidos, são jogadores extremamente rápidos. Eu acho que principalmente esse Nestori Irankunda, cara, ele é muito rápido, ele conseguiu disputar a bola, mano, foi pra cima, conseguiu dar uma explosão e conseguiu finalizar. Pra mim foi um gol até legal, foi um gol bonito. Então, não tem muito o que se dizer dessa partida, que também não é uma partida que a gente esperava muita coisa, mas foi um jogo bom da Austrália, foi um jogo bom. E depois tivemos Alemanha e Curaçao, que eu quero só considerar só o primeiro tempo. Aqui no primeiro tempo tivemos um Curaçao até guerreiro, que fez um gol, coisa histórica pro seu país, segurou até 3-1. Mas aí no segundo tempo aí abriu a porteira, aí a Alemanha já tratou o Curaçao igual tratou o Brasil. Então eu quero mais ou menos considerar esse segundo tempo e pensar mais na questão do primeiro, que foi um jogo mais pau a pau ali. Curaçao tentou mostrar uma personalidade, mas não conseguiu. Isso mostrou ser uma faca de dois gumes. Se você é uma seleção onde você vai querer tentar demonstrar personalidade diante de uma potência, como é a Alemanha, você corre um risco enorme se você não tiver um sistema defensivo bom. Se você não tiver com um goleiro, zaga, sua zona de defesa estruturada, potencializada para poder segurar o contra-ataque de uma seleção que tem muito mais peso, tem muita tradição, tem jogadores de altíssima qualidade, tem muito mais investimento. Aí tá aí. Se for demonstrar essa personalidade, querer ir para cima, vamos torcer para que sua defesa aguente a resposta depois. E a resposta de Curaçao, a resposta da Alemanha para cima de Curaçao não foi das melhores. Aí depois tivemos, eu quero deixar esse jogo por último. Depois eu quero falar sobre ele. Mas aí teve também no dia Costa do Marfim e Equador, um jogo muito truncado, porque são duas seleções que têm muito corpo, são muito fortes, são muito possíveis. Nós aqui da América Latina conhecemos o futebol equatoriano. É rápido, é explosivo, é veloz, é força, eles têm tudo isso, eles têm todas essas qualidades físicas. Mas aí também Costa do Marfim não vai ficar para trás, porque também estava demonstrando o mesmo desempenho igual. Então ficava um choque de corpo, um atrito rolando que brecava também os times de poderem desenvolver gols, de poderem chegar mais na zona de perigo ali, que é a grande área. Então o jogo foi muito empatado por conta do choque de corpo. Mas Costa do Marfim conseguiu uma oportunidade com um jogador bem jovem. Um jogador novo deles, o Arnaud Diallo, fez o gol. Então, Costa do Marfim conseguiu ser oportunista. Nessa colisão de corpo, Costa do Marfim conseguiu se sobressair com uma oportunidade. Aí depois teve o jogo que encerrou, que foi Suécia e Tunísia. Jogou bem Suécia, pra cima da Tunísia, mas também eu não estava esperando nada demais. No fato de ter sido 5-1, não estou esperando grandes feitos de Suécia. Não estou esperando grandes feitos de Suécia na Copa do Mundo, não estou esperando nada. Foi só um jogo que eu classifico como puro suco do entretenimento, assim. 5-1, bastante gols, os narradores estavam ali trabalhando, vendo que Suécia estava tentando bastante, Tunísia respondia um pouco mais, mas só conseguiu buscar um gol. Então, não tenho nada para se dizer como parâmetro de que, cara, coisas relevantes irão acontecer após esse jogo de Suécia e Tunísia. Mas agora, esse jogo aqui, que é o que falta falar, esse jogo aqui podemos ter uma conversa. Holanda e Japão. O futebol japonês tá muito bom. Bem amarrado, bem desenvolvido, tem classe, consegue trabalhar bem a bola. Eles não sentem pressão do outro adversário, independente de quem seja, né? Tô aqui jogando com a Inglaterra e ganharam, Brasil ganharam, Alemanha também ganharam, acho que na última Copa ganharam. Terminaram como a seleção que ficou em primeiro lugar na última Copa do Mundo, em seu grupo ficou em primeiro lugar. Fizeram um ótimo ciclo de Copa.
e jogaram muito bem. Não sentiram pressão, foram para cima, respondiam quando tinha que responder, mantinha a Holanda na roda deles para poder eles fazerem o trabalho deles ali para poder chegar até a área da Holanda. A Holanda teve um momento que passou na cabeça deles: nós vamos perder. Nós vamos perder. É bem possível que a gente perca para os japoneses. Mas a Holanda tinha momentos que conseguiu ver brechas e conseguiu aproveitar essa oportunidade. Fez 2 gols. Fez 2 gols. Um de cabeça com o Van Dijk e teve um outro à distância com Somerville. Desculpe minha pronúncia, minhas pronúncias são ruins. Com Somerville. Mas, cara, nenhum momento quando saía esses gols, nenhum momento que a Holanda ficava na frente, porque foi assim, foi 1-0 Holanda, depois 1-1, depois 2-1 Holanda e depois empatado o Japão. Mas nenhum dos momentos que a Holanda estava na frente, o Japão se apavorou. E isso eu acho intrigante porque, pra mim, o que eu vi no futebol japonês sobra neles e falta muito na seleção brasileira, que começou muito apavorado com o Marrocos. E Japão não. Japão pegou um adversário que é difícil, tem tradição em Copa, tem nomes grandes que fazem ter presença a seleção dentro de uma Copa do Mundo, tem investimento e Japão não baixou a cabeça, mostrou que também tem algum mínimo de tradição, tem algum mínimo de futebol e que eles vêm evoluindo muito nesses últimos anos para chegar até essa Copa do Mundo aqui. E foram firmes para cima da equipe holandesa, foram firmes. Eu achei muito legal, achei muito bom ter visto o futebol japonês. Tático, soube ter uma raça onde não se deixavam empolgar pela emoção, sabiam trabalhar a bola, chegavam com perigo e conseguiam concluir. Conseguiram concluir com um gol muito bonito do Nakamura, um chute seco no canto, e o Kamada conseguiu ali empatar de cabeça para dar uma emoção assim, cara, fazer a torcida pirar. Cara, sensacional, futebol japonês, surreal. Bom, mas essa é os jogos de hoje. Muito obrigado por você estar aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e valeu, até a próxima. Falou!